Bom dia, olá a todos e todas e todes. Nós estamos aqui nesse seminário, na verdade, essa conversa sobre desenvolvimento regional e royalties de petróleo do Fórum dos Fundos Soberanos. Hoje a gente vai receber a Paula Nazaré, que é auditora do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, e eu vou passar a palavra primeiro para o Fernando Amorim Teixeira, que é um pesquisador aqui do Fórum dos Fundos Soberanos, e ele vai conduzir esse evento. Bom evento a todos, todas e todos. Fernando, por favor. Bom dia, então, para todo mundo. Eu sou o Fernando, né? Acho que praticamente todo mundo me conhece. Agradecer muito a Paula pela presença, pelo aceite, né? A Paula tem feito pesquisas aí há anos relacionadas ao royalties de petróleo e agora se aproximando do tema de fundos soberanos. Então, com certeza, ela vai trazer uma abordagem aí a partir da perspectiva e do olhar que ela tem, que é inovadora. Então, agradecer muito pela disponibilidade, Paula. Eu vou te apresentar rapidinho, Paula, e aí depois, se você quiser, sinta-se à vontade para se apresentar um pouco mais. Mas a Paula é doutora em Economia pelo Instituto de Economia da FRJ, desde 95 é servidora pública concursada, né, auditora de controle externo do TCE, então, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde exerceu diversos cargos. E é professora de Finanças Públicas, Desenvolvimento Local e Gestão Urbana, não sei exatamente em que instituição, mas, de qualquer forma, a Paula pode se apresentar um pouquinho mais, e aí a gente vai conversando. A ideia é isso, 20, 30 minutos de apresentação, e aí a gente abre para o debate. Obrigado, Paula, a palavra está com você. Bem, bom dia a todos e todas. Deixa eu ligar aqui o relógio para me controlar. Eu queria começar, cumprimentando a todos que estão aqui, em especial a Fernanda, o Fernando, pelo Daniel, pelo convite para falar. Eu acompanho com muito interesse o fórum, né, o desenvolvimento dos trabalhos que vocês estão fazendo, das discussões, debate. Eu tive a oportunidade de participar. Eu sou, como o Fernando já apresentou, sou economista, formada pelo Instituto de Economia da UFRJ, mestrado e doutorado também na UFRJ, e eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado. Eu sou professora do curso de pós-graduação da escola do Tribunal de Contas do Estado, tem uma escola de contas e gestão, e eu atualmente dou aula na pós-graduação e oriento alguns trabalhos, enfim. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Eu fui desafiada para apresentar algumas provocações com relação ao tema do desenvolvimento regional e dos fundos soberanos, né, o papel dos fundos soberanos. Eu fico assim, como falei para a Fernanda, um pouco, né, temerosa e sem saber bem que abordagem seria essa, porque sei que estou falando para pessoas altamente qualificadas e que sabem muito mais sobre fundos soberanos do que eu. Então, mas como a gente está nessa pesquisa há muito tempo, eu acho que assim também, há muito tempo pesquisando os royalties e as participações especiais e os seus impactos, principalmente nas finanças do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro, que são os principais beneficiados, e de que maneira essas rendas, chamadas rendas petrolíferas, podem contribuir para o desenvolvimento. Então, é uma provocação, uma lembrança, um alerta que não só eu, mas o tribunal tem tentado fazer nas ocasiões possíveis, quanto ao uso e aplicação desse recurso, que é um recurso finito, e é sobre isso que eu vou tentar hoje falar. Depois desse convite, eu fui pesquisar, né, tentar pesquisar, estou evoluindo nessa pesquisa, então eu preparei uma apresentação com várias ideias que foram surgindo. Eu vou tentar ir só mostrando para vocês vão me sinalizando aí também, que podem me interromper, e não se assustem, porque tem bastante coisa, mas a gente vai falando aqui, são coisas que eu queria, né, mostrar só, não sei se vamos poder
eu só queria ver aqui uma coisa. Como é que eu compartilho? Preparei uma apresentação para compartilhar. E vocês têm que me... Já liberei, Paulo. Já? Obrigada. Eles conseguem. Vamos ver. Está dando para ver? Tá? Perfeito, perfeito. Bem, então, vamos ver como é que eu ando aqui. Então, aqui são um pouco os temas que eu pensei de abordar, né? Isso aqui eu tentando organizar minha cabeça, como é que os fundos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável regional, né? Obviamente, entra a questão do financiamento, mas financiar o quê? Quais projetos? Para quem? De que maneira? Então, antes de começar nisso, o meu trajeto, né, de chegar nessa discussão foi explorando conceitos, buscando alguns exemplos, e é isso que eu vou tentar trazer aqui hoje, alguns exemplos que me pareceram mais interessantes. Eu quero que vocês também vão me dizendo o que vocês acham que é desnecessário eu abordar, porque talvez vocês conheçam até mais do que eu, mas fui fazendo esse percurso, trabalhando com a ideia da missão, como a gente conversou inicialmente, como conversei com Fernanda, né? Uma missão clara, qual é a missão, essa nova abordagem, a questão da Agenda 2030, dos ODS, como é que as cidades financiam a infraestrutura e qual seria a importância dos fundos soberanos, que claro que eu deixei para o final, porque se não der tempo, vocês é que depois vão falar para mim sobre isso. Então, a minha ideia é trazer um pouco esses conceitos e a gente começa falando qual é o desenvolvimento que é relevante, qual é o conceito relevante. É aquele que é capaz de suprir, esse é um conceito antigo de desenvolvimento sustentável, como aquele que supre as necessidades da geração atual, mas sem esgotar os recursos para o futuro, sem comprometer a capacidade de futuras gerações de utilizarem esse recurso. Esse é um conceito mais tradicional, e eu fui buscar também, e vou usar como referência, eu acho que usei como referência para essa pesquisa, para essa apresentação, o plano da BDE para 2030, de desenvolvimento sustentável, que eu achei que ele traz uma perspectiva muito interessante, e também do ponto de vista do Sistema Nacional de Fomento. Então, dentro desse trabalho, um outro conceito que eu acho importante é o conceito de finanças sustentáveis, que integra os aspectos da sustentabilidade nas decisões dos atores do mercado financeiro, né, nas suas políticas. Então, a sustentabilidade, nesse sentido, ela não se refere somente aos fatores ambientais, mas também aos fatores sociais e da governança. Por que eu trouxe um pouco isso? Eu acho que ano passado, quando tive a oportunidade de participar da discussão do fórum, eu apresentei um trabalho, uma pesquisa embrionária que eu estava desenvolvendo, em que eu pesquisei os nossos fundos, né, municipais aqui do Rio, o que a legislação e a documentação que estava disponível para a gente acessar pelos sites, o que ela trazia em termos de preocupação com a sustentabilidade, ou que isso fosse enunciado de uma forma clara, como uma diretriz. E eu acho que fiz essa provocação até no dia, eu não achei referência a meio ambiente, a sustentabilidade em nenhum dos documentos, e isso me causou uma estranheza, uma perplexidade. Então, acho que assim, é exatamente essa ideia. A sustentabilidade, ela tem, obviamente, remete à questão fiscal, mas não é a única dimensão relevante. E dentro desse trabalho, desse plano, que eu acho que ele traz um conceito de desenvolvimento transformador, que eu acho um tema muito interessante. Eu pergunto, posso falar um pouco sobre isso ou está todo mundo muito familiarizado com isso? Fernando, você quer me sinalizar isso? Não, eu acho que pode falar sim. Pode falar, com certeza. Então, o desenvolvimento transformador, eu achei esse conceito bem interessante, porque ele envolve a transformação, né, esse enunciado, é a transformação de uma determinada realidade
com os aspectos que envolvem o desenvolvimento, que é o crescimento da renda por habitante, né, que é a dimensão econômica, a redução das desigualdades, que seria um aspecto social, e a elevação dos padrões de vida da população, né, que é o objetivo último, acho que, do desenvolvimento, isso tudo de uma forma sustentável. Então, dentro dessa proposta da ABDE, que reúne todas as instituições, né, do Sistema Nacional de Fomento, como vocês bem sabem, essa ideia do desenvolvimento transformador, ela está focada nesses 3 aspectos, da realidade econômica, a realidade social e a sustentável. Então, a ideia é lançar o Brasil como um protagonista nessa questão da agenda, é uma orientação para a atuação do Brasil e para se firmar como protagonista na agenda internacional. A gente sabe que o Brasil agora voltou a participar da agenda internacional, né, e como um ator de grande relevância. Então, trata-se de eu até transcrevi aqui uma citação, uma concepção dinâmica e abrangente que busca promover mudança estrutural e o crescimento sustentado da renda e da produtividade, com uma trajetória que promova a inclusão social, sem comprometer o estoque de capital natural para as futuras gerações. Eu acho que essa é uma concepção e um conceito muito abrangente e interessante, eu gostei muito. Então, ele traz também uma inovação, que é essa abordagem de missões, né, que é uma metodologia para alcançar, vamos dizer assim, ou para as instituições se prepararem para esse desenvolvimento transformador. É uma estratégia de desenvolvimento que coordena as instituições e onde elas estão orientadas por missões. E o que é essa abordagem de missões? Isso foi trazido por uma economista muito conhecida, que é a Mariana Mazzucato, e que ela inverte a lógica das políticas de desenvolvimento, porque ela passa a priorizar a escolha do problema. Qual é o problema que a gente quer solucionar, né? A busca de uma solução para um problema, e não escolher setores estratégicos que devem ser financiados, etc. Essa solução para resolver esse problema, então, escolher uma solução, e escolher um problema e buscar uma solução. Essa solução, ela tem que ser construída necessariamente por todos os atores que estão envolvidos, públicos, privados, numa lógica de caráter horizontal. Então, ela combina setores que são prioritários, né, das atividades econômicas com solução de problemas sociais e ambientais. Deixa eu só mudar aqui uma coisinha que está me atrapalhando de ver. Desculpa um minutinho. Caminhos de solução. Então, o que a gente tem é uma construção, a partir disso, a gente vai buscar essa construção das missões. Quais são os critérios para construir uma missão? Uma missão que oriente essa busca. Primeira coisa, os critérios. Definição de um problema com amplo apelo social. Esse tem que ser capaz de inspirar, engajar a população. Não adianta só a instituição fazer isso sozinha, sem, né, ter a comunidade, a população. A definição de uma direção clara, com objetivos mensuráveis e prazos para entregas, porque senão fica uma coisa abstrata e você não tem resultados, né? Eu acho que isso tem a ver com também uma busca de fazer uma administração por resultados. Uma demanda de iniciativas de desenvolvimento tecnológico que sejam inovadoras, né, ambiciosas, mas que sejam viáveis. Não adianta também propor coisas que seriam inviáveis. O estímulo à inovação, que está implícito, interdisciplinar, intersetorial e com envolvimento de múltiplos atores. O incentivo às experimentações bottom-up, né, que venham de baixo, estou indo para frente, interdisciplinar, com graus diferentes de risco tecnológico. Gente, eu acho que eu vou fechar essa janelinha aqui, porque isso está me atrapalhando. Vamos lá. Então,
eu vou dar um exemplo, né, que eu achei interessante, do plano da BDE. Né? O que ele busca? Ele usou essa abordagem para buscar o quê? Guiar o Sistema Nacional de Fomento para a construção de uma estratégia de fomento ao desenvolvimento sustentável. Acho que a gente está falando aqui do papel dos fundos soberanos, eu acho que cabe trazer vamos dizer assim, esse grande quadro, né, que está por trás desse exemplo, dessa experiência. Então, a ideia é enfrentar os desafios para transformar padrões de produção, distribuição, consumo em vários setores. Tá? Dentro da abordagem das missões, o que a gente tem? A gente define a missão, quer dizer, qual é o objetivo, nesse caso de desenvolvimento transformador, é o nível estratégico da intervenção que vai ser feita. Quais são os projetos potenciais, que são os caminhos para eu alcançar esse objetivo, que estariam no nível tático, e, por fim, as propostas, é a forma como os projetos podem ser levados adiante. Tá? Nesse caso do plano da BDE, eu estou trazendo isso porque eu acho que pode ser interessante, né, para discussão e como uma ideia, como uma sugestão para debate. Eu gostei muito, achei muito interessante a descrição da metodologia, quais foram as etapas para a construção do plano. Por quê? Porque o plano, sem um planejamento para o desenvolvimento sustentável, não há como se alcançar nada. Então, nesse caso, quais foram as etapas que foram feitas? Primeiro foi a identificação dos gargalos, quais são os problemas que existem para o desenvolvimento das regiões, né? Todas as perspectivas sociais, ambientais. Como que foi feita essa identificação? Através da análise da implementação dos ODS no Brasil e dos desafios do sistema, né, para internalizar essa agenda. Né? Aí tem toda a descrição da metodologia. Então, tem os gargalos de um lado e, do outro lado, identificar as oportunidades setoriais. Como? Fazer isso como? Através da análise do perfil setorial de financiamento das instituições, que mostra quais são as demandas do setor produtivo, né? E, do outro lado, qual é o potencial de ganho dos setores, ou seja, identificar setores que têm um potencial de transformação econômica, pelo ganho de complexidade e também transformação social, chamado ganho de ODS, quer dizer, são setores que proporcionam, têm um potencial de alcance de mais metas dos ODS. Então, o cruzamento dessas duas análises, gargalos e oportunidades, possibilitou a formulação de 5 missões estratégicas para o desenvolvimento transformador do Brasil. São essas aqui as missões, né, que foram identificadas como potencial transformador. Esse plano, ele foi lançado... Oi? Oi? Alguma coisa? Não. Não, deve ter algum microfone aberto, mas pode ir lá. Tá. Então, essas são as 5 grandes missões que foram definidas em 2022 pelo Sistema Nacional de Fomento. Todas são muito interessantes, o futuro digital inteligente e inclusivo, aí estão os ODS relacionados, né? Principalmente, a gente sabe que os ODS são todos integrados, indissolúveis, etc., mas tem, assim, quais seriam os ODS potencialmente mais atendidos dentro de cada uma dessas missões, e eu destaquei aqui, pelo tema nosso, a infraestrutura e as cidades sustentáveis. Né, e cujo foco, né, cujo potencial maior tem a ver com os ODS 6, 9 e 11. Tá? É claro que, aí, por fim, a saúde como motor do desenvolvimento, é claro que a ambição dessas missões, como está destacado no relatório, ela é proporcional à necessidade de financiamento. Quanto mais ambicioso, né, maior vai ser essa necessidade. E o Sistema Nacional, ele é um fator central, né, de fomento para o enfrentamento desses desafios. Bom, o que é essa missão? Ela parte do diagnóstico de que o gap de infraestrutura nas cidades brasileiras é um problema histórico, né, que tem a ver com o crescimento da população maior do que da infraestrutura. Ele tem por objetivo reduzir as desigualdades regionais por meio da urbanização inclusiva e sustentável.
E aqui só alguns exemplos de projetos para a missão. Por exemplo, diversificação e desenvolvimento de fontes energéticas renováveis e eficiência energética, amplo acesso à água e gestão de resíduos, mobilidade urbana inclusiva, entre outros projetos. O que se busca? Encontrar alternativas para o financiamento de cidades mais resilientes e inclusivas. Cidades sustentáveis exigem soluções inovadoras de financiamento. Eu achei que essa missão é muito interessante e tem tudo a ver, né, com o trabalho, vamos dizer assim, com os desafios dos municípios, né, os desafios regionais. Então, a transição... Aí eu trouxe aqui uma coisa falando sobre a transição energética e descarbonização. Isso, espera aí, só um minutinho, só para eu pegar a cola aqui. Isso é da EPBR, né, da empresa brasileira, falando sobre a transição energética e a descarbonização. O que a gente tem hoje? Que sem energia acessível e abundante, a humanidade não se desenvolve. Então, a gente vai precisar de energia, a gente vai precisar de mais energia, a gente vai precisar aumentar a produção de energia, porque tem gente que sequer tem energia para satisfazer as mínimas condições. Porém, a contrapartida disso, que a gente vê hoje em dia, são os desequilíbrios resultantes do excesso de gases do efeito estufa, que é produzido pela forma de produção e consumo de energia que a gente tem hoje. Então, aí tem todos esses desastres cada vez mais frequentes que a gente vê, inclusive aqui. Esse ano de 2023 já está sendo o ano mais quente, acabou de sair uma matéria grande falando sobre isso, como as temperaturas cresceram, chuvas queimadas no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, na América do Norte. Então, a ciência nos diz que a solução é alterar o jeito de produzir e consumir energia, porque a gente precisa da energia, então a gente tem que produzir, e esse consumo é fundamental, mas a gente precisa modificar esse padrão. Tá? É isso que se busca com cidades mais sustentáveis. Quais são as dificuldades do financiamento? Como é que a gente financia projetos ligados a essa infraestrutura urbana para ser mais resiliente e inclusiva? Eles são considerados de alto risco, né? São valor elevado, e também eles são intensivos em externalidade, quer dizer, os benefícios desses projetos, eles são coletivos. Então, eles não são necessariamente diretamente capturados pelos prestadores dos serviços. Então, o interesse no financiamento é um interesse, né, que ele é, vamos dizer, coletivamente distribuído, e na questão do financiamento isso é complicado. E a outra grande dificuldade para cumprir com os projetos dessa missão está na capacidade institucional dos municípios, porque as cidades, muitas, ainda apresentam, a gente tem 5.570 cidades, muitas apresentam baixa capacidade técnica, que é fundamental para estruturar projetos, para formular políticas, então elas não conseguem se colocar, vamos dizer, dentro desse circuito dos programas públicos de investimento. Então, essa capacidade institucional, ela determina o potencial para planejar, financiar, implementar, é crítica, né? Essa capacidade é um elemento crítico para os investimentos em infraestrutura social urbana. Não sei se estão de acordo comigo. Bom, então a gente identificou o que deve ser financiado, e aí a gente tem que definir as razões, acho que um pouco já falamos sobre isso, por que é importante, né? Como que isso é financiado, a quem financiar. Existem boas práticas, né? Eu destaquei a experiência do BNDES aqui, por exemplo, que é um grande agente de fomento, com a taxonomia verde, porque ele ajuda... Eu acho que ajuda, a ideia é falar uma mesma linguagem, mas que ajuda também a mostrar exemplos e áreas e projetos. Então, isso aqui eu só vou passar um pouco, trazer um pouco desses indicadores, o indicador do que é uma economia verde, quais são os objetivos e soluções que podem ser financiados, que estão vinculados a essas categorias. Energias renováveis e eficiência energética, hidrelétricas acima de 30... Falhou aqui o som, megawatts,
Transporte, não sei, eu não domino, mas essa potência acima de 30, transporte público de passageiros, né? Transporte de carga, claro, tudo dentro de uma visão de menos produção de gases de efeito estufa, né? A gestão da água de esgoto, a gestão de resíduos sólidos, florestas, melhorias agrícolas, adaptação a mudanças climáticas e gestão do risco de desastres, que é um ponto importantíssimo para as cidades, né? Como a gente tem visto. E também o indicador do desenvolvimento social. Quer dizer, isso são indicadores que o BNDES criou, esses parâmetros, para ele linkar as iniciativas de financiamento. Os projetos que ele financia, ele coloca, ele categoriza e vai para poder ir pontuando e criando esses indicadores. Estou contribuindo para o desenvolvimento social? Estou contribuindo para a economia verde? Então, nesse caso aqui, do desenvolvimento, a perspectiva social, ele identifica saúde, educação, inclusão produtiva, gestão pública, desenvolvimento urbano e regional. Então, esses aqui, responsabilidade social, esses dois, gestão pública, desenvolvimento urbano e regional, também tem tudo a ver com com essa discussão. E também, depois, hoje, o BNDES tem os painéis BNDES-ODS, BNDES-NDC, que permitem que ele vá acompanhando e monitorando as ações que ele está desenvolvendo, não só na parte de fomento, como eu acredito, eu acho que é um desafio, a gente viu que é um desafio, internamente também, como é que as próprias instituições estão também se alinhando, porque os ODS, eles são para todas as pessoas, não são só para as empresas, não são só para as instituições. Então, a Agenda 2030, o município tem um papel fundamental, porque pela nossa Constituição, o município é o responsável pela gestão urbana, pelas políticas sociais, ambiental, saúde, educação, o enfrentamento da pobreza, quer dizer, tudo que envolve a vida na cidade, o município está à frente, vamos dizer. Quais são os desafios para que esse desenvolvimento, para que essas ações, essas políticas públicas municipais consigam caminhar na direção do desenvolvimento sustentável? É o financiamento e são as capacidades estatais. E um ponto crítico é a governança, os arranjos institucionais para articulação e diálogo entre os atores que permitem viabilizar as políticas. Então, aqui a gente trazer como é que as cidades financiam a infraestrutura. A gente sabe que as crises, né, essas multicrises, elas acentuaram a pobreza e desigualdade e elas evidenciaram uma série de deficiências. Então, as cidades precisam viabilizar a retomada econômica e reduzir esse passivo de infraestrutura e de serviços. Como? Investindo em infraestruturas inclusivas, resilientes, né? No entanto, o cenário fiscal desfavorável torna escassos os recursos. Então, o que ela precisa fazer? Diversificar fontes de financiamento e explorar novos arranjos. Aqui eu trouxe rapidinho uma estimativa que eu encontrei aqui dessa WRI Brasil, sobre o passivo, uma estimativa do passivo de infraestrutura brasileiro, que é uma coisa assim muito elevada, né? Mostra o passivo de energia, passivo de água, resíduos sólidos. Então, quer dizer, a gente tem uma longa estrada pela frente, muitos desafios. Isso é só para ilustrar. E como é que os governos locais financiam os projetos? Principalmente através das receitas próprias, né, que são as receitas arrecadadas por eles, transferidas, outras receitas não tributárias, né, por exemplo, royalties, né, e também as transferências de capital, isso aqui pensando no investimento, as transferências de capital por meio de convênios, né, vindo do Estado e vindo da União, e as operações de crédito, que são os empréstimos com instituições financeiras de desenvolvimento nacionais e internacionais. Esses dois últimos, tanto a transferência de capital como a operação de crédito, dependem de negociação, certo? Hoje, o que a gente tem? Uma perspectiva de que as operações de crédito devem ampliar relevância.
Tá? Isso aqui também é um exemplo que eu trouxe, que eu achei interessante, um trabalho do Secretaria de Desenvolvimento, eu acho, do governo de São Paulo, que é como se fosse um manualzinho, um guia para as cidades, como buscar financiamento alternativos. Então, várias fontes, eles descrevem as fontes não convencionais de recursos, hoje falam um pouco sobre as possibilidades de empréstimo, não é que tenha grande novidade, mas reúne e mostra possibilidades. Só para ilustrar. E por que o ODS é importante? Aí eu destaquei, né, o ODS 11 como uma oportunidade. O ODS 11 ele fala exatamente de cidades e comunidades sustentáveis, porque os ODS, a Agenda 2030, assim como a nova Agenda Urbana, o Acordo de Paris, eles nos trazem caminhos, alternativas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, se a gente quer caminhar para algum lugar, por que não usar esse roteiro, né, que já foi, inclusive o Brasil é signatário? Então, para alcançar os objetivos, por exemplo, do ODS 11, o planejamento, qualquer objetivo, né? O planejamento com a participação dos atores da comunidade é fundamental. Ele vai possibilitar identificar gargalos e oportunidades, ele vai possibilitar adequar as ações das políticas aos planos nacionais, regionais, orçamentos, né? Ele vai reforçando, fechando esses links para garantir o alcance dos ODS. A governança, nesse aspecto, ela é crítica, de novo, né, para a implementação. Aqui, falando um pouco sobre a importância dos indicadores para monitoramento e avaliação, porque a vantagem de trabalhar com o link com os ODS ainda é essa. Uma outra parte interessante, um outro trabalho que eu tenho feito também é esse acompanhamento dos ODS, né, o papel dos governos locais e a Agenda 2030. Eu participo de uma rede de pesquisadores latino-americanos e assim, algumas discussões a gente tem feito, sempre buscando discutir essa questão da governança para os ODS, para a sustentabilidade. Então, agora nem até o... então, o Brasil, como é que está essa situação dos indicadores? Porque os indicadores são ótimos, eles vão permitir a gente ver se a gente está avançando ou não. O Brasil, ele teve um papel super importante na construção desse conjunto de indicadores globais para o atingimento, né, dos ODS. Lá atrás, o Brasil teve um papel super relevante, enfim, isso é uma outra discussão que eu acho muito interessante, mas a situação hoje que a gente tem é um processo muito interessante esse da construção dos indicadores e de como que a gente produz os dados, porque tem indicadores que a gente concordou que são relevantes para os ODS, mas o Brasil ainda não tem essa estatística. Então, o conjunto que ficou definido são 254 indicadores globais. Hoje, o Brasil já está produzindo praticamente metade, 48%, tem 121 que já tem dados, tá? Só para a gente ter uma ideia, em dezembro de 2020 eram só 82, então a gente está avançando, a cada vez, esse dado aqui eu peguei ontem, tá? No site lá, ontem, anteontem. 72 ainda estão em análise e 51 desses indicadores não têm dados, o Brasil não tem dados, está trabalhando para construir, além de 10 que não se aplicam ao Brasil. Tá? No caso do ODS 11, o que ele traz? Tornar cidades, assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E os países concordaram com esse ODS 11 lá em 2015, apesar do avanço que já tinha vindo dos objetivos do milênio. Essas metas englobam habitação, mobilidade, acessibilidade, gestão de resíduos. Todos esses pontos são abordados pelas metas e medidos por indicadores do ODS 11. Tá? São 10 metas, que todas se aplicam ao Brasil, né? Foram adequadas à realidade nacional, esse foi um trabalho desenvolvido pelo IPEA, 6 são finalísticas e 4 são de implementação. Dos indicadores globais, dos 14 indicadores globais do ODS 11, o Brasil produz 9, ou seja, 64%, e 5 ainda estão sem dados. Não tem nada em análise nem construção, né? Nada que não se aplique. O outro ODS que eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão é o ODS 17,
que é o ODS que fala sobre as parcerias e a maneira de implementação. Como é que você fortalece os meios de implementação e as parcerias para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, ele não é finalístico, ele é muito transversal a todos os ODS. As metas do ODS 17, elas englobam a área de finanças, né? Como é que você mobiliza recursos internos e externos, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. Tá? Tem um trabalho do Instituto de Economia da UFRJ, do Grupo de Energia, que não é tão recente, mas foi um relatório de estudo do acompanhamento de como estava a situação dos ODS, né, do financiamento dos ODS, com foco mais com relevância ambiental. Então, foram analisados recursos públicos, privados, público-privados, propostas de aprimoramento, etc. Esse estudo teve como principal resultado dizer que, mesmo no cenário mais otimista, que eles constroem vários cenários, a lacuna de recursos é muito grande, indicando que não haverá recursos necessários para atingir as metas. Então, a proposta, isso do ponto de vista ambiental, é que a perda de ativo, aí eu já estou chegando um pouco, tá? Para a questão dos royalties, para a questão do petróleo, da exploração do recurso natural. A perda de ativos naturais, elas deveriam ser integralmente, esses ativos, deveriam ser integralmente destinados para ações de desenvolvimento sustentável. Isso é um conceito que é o chamado conceito da sustentabilidade forte, em contraposição à sustentabilidade fraca, que é um conceito que só diz que o estoque total de ativos ele tem que continuar para a geração futura. Então, eu posso destruir a floresta e, em troca, ter dinheiro. Por exemplo, uma aplicação no mercado financeiro isso seria equivalente. A ideia é que não, a sustentabilidade forte, ela diz que recursos que são extraídos de projetos ligados aos ativos naturais também contribuam para a proteção de ativos naturais. Tá? E aqui entra o papel dos fundos soberanos como um instrumento para gerir receitas da exploração de recursos, recursos que são não renováveis, isso aqui é o princípio da justiça intergeracional, receitas são expressivas e incertas, isso aqui eu até resgatei essa fala aí da outra apresentação que eu fiz, que os fundos soberanos, subnacionais, locais, estaduais, eles são estratégicos, que eu acho que é o caso nosso aqui, são estratégicos para a sustentabilidade fiscal futura, mas também podem contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões. Eu vejo, que eu acompanho pelos jornais, pelas discussões que vocês promovem, nós já temos boas práticas nisso, nós já temos experiências muito positivas, e eu acho que elas devem continuar a ser como estão sendo divulgadas, que eu acho que é uma coisa importante. Eles são, aqui eu trouxe um pouco uma fonte aqui que está presente aqui conosco, não? Eu acho que esse trabalho Fernanda, Carmen, que eu acho que são trabalhos super importantes, artigos que estão sendo publicados, que colocam essa importância estratégica, o Fundo Soberano Subnacional como um instrumento estratégico para promover essa mudança estrutural regional, financiar pesquisa, tecnologia, fontes de energias renováveis, como eles podem prover o funding para o investimento produtivo, para essa transição verde sustentável, que permita a substituição das fontes do petróleo por fontes mais limpas, em que pese o avanço que o Brasil já tem, ainda há muito para avançar, como é fundamental estabelecer uma institucionalidade financeira própria, e como eles podem contribuir outros atores também, agregando outros atores para o desenvolvimento, bancos públicos, agências de fomento. Eu até falei na minha apresentação, eu achei muito interessante a experiência do Espírito Santo, como é que o Fundo do Espírito Santo atua nas duas frentes, com uma parte do recurso como poupança, eu não sei, o que eu consegui ver e acompanhar, e espero poder sempre acompanhar mais, uma parte desse recurso, sim, guardado para a poupança intergeracional e tal, mas uma parte direcionada também para esse investimento que a gente está discutindo aqui, como ele é importante, e a geração atual também precisa dele, nós precisamos fazer alguma coisa já.
Então, os fundos podem ter um papel estratégico na gestão desses recursos, eles têm diversos objetivos, como a gente falou, mas eles podem ter também esse propósito de desenvolvimento. Eles têm capacidade para investir em áreas consideradas arriscadas ou de prazo muito longo e sem interesse, muitas vezes, por investidor privado, atuando seja diretamente, né, eu vejo também experiências dos nossos fundos municipais aqui de financiamento de ações e de projetos de microcrédito, de projetos relevantes, locais, né, mas em conjunto com bancos de desenvolvimento, eles podem atuar no financiamento de projetos maiores, né, de mais vulto. E contribuindo, né, para as políticas de transição energética. Aí são os exemplos, né? Alocação de recursos para projetos de pesquisa e desenvolvimento em energia renovável, que também está alinhado lá com a missão do que a gente viu, né, do desenvolvimento. Esqueci o nome agora, tanta coisa. A infraestrutura para produção e distribuição de energia, o programa de formação de mão de obra especializada, todos esses, né, exemplos também trazem os desafios do volume de investimento, desafios logísticos, financeiros, eles enfrentam, né, eles trazem e enfrentam esses desafios, mas eles trazem muitas oportunidades de estimular a inovação, promover o crescimento econômico, gerar empregos. Eu acho que tem um outro conceito bastante importante, que é esse da complexidade, né, da abordagem da complexidade, escolher setores que possam, pelo seu impacto em outros setores, na promoção de empregos de qualidade, né, em setores mais... vamos dizer assim, mais sustentáveis. Então, é isso. Eles têm esse papel estratégico, mas eles precisam ter uma clara diretriz política estratégica, bem como mecanismos de governança e participação. Isso os fundos, né? Transparência, prestação de contas, acho que tudo isso são coisas que vocês falam, né, o tempo todo. A transição energética, ela é uma oportunidade para repensar esse papel dos fundos, alinhando-os com uma visão de futuro mais sustentável. Esse aumentar o nível de governança e transparência, ele auxilia na consolidação dos fundos que já existem e estimula novos. Eu acho que a cada dia cresce, né, surgem novas notícias de novos... projetos. Então, para finalizar, o sucesso da Agenda 2030 passa pela transformação das cidades brasileiras rumo à desigualdade, à redução das desigualdades, promoção de uma urbanização inclusiva de baixo carbono. Ele tem um potencial de transformação para acelerar o cumprimento da Agenda 2030, efeito multiplicador dos ODS e a contribuição de redes de mobilidade urbana de pessoas, bens, materiais. Deixa eu correr aqui. E aqui alguns desafios para esse futuro, inclusive sustentável, sem deixar ninguém para trás, né, que é o mote da Agenda 2030, a falta de coordenação das ações e políticas entre, né, os diferentes níveis de governo, e no caso da gente aqui durante a pandemia, como o governo federal saiu, né, desse cenário e causou uma pulverização das ações, os desafios institucionais, né, descontinuidade de gestão, de estruturas, de diretriz, a cada mudança de gestão política, a importância de reforçar a capacidade estatal nos municípios, né, essas capacidades institucionais, fortalecer a cultura de planejamento, são duas coisas que estão intimamente relacionadas, e o financiamento das políticas. E, obrigada e desculpa, gente, falei demais aqui, meu tempo foi... Não, excelente, Paulo. Muito obrigado. Corri agora no final. Não, mas foi excelente. Acho que todo mundo vai querer aí a sua apresentação, os links. Eu acho que você trouxe um panorama bem interessante de que, enfim, não dá para discutir futuro, e fundos soberanos são instrumentos de gestão futura sem você colocar na mesa a questão do desenvolvimento sustentável, da transição, e aí no caso dos fundos municipais e estaduais também tem a questão urbana, que é muito premente. Eu não vou me alongar muito não. Alguém tem uma questão, pessoal? Algumas questões? Posso começar? Gebara, vai lá. Se apresenta, Gebara, por favor, para Paula. Sim. Professora Paula, bom dia. Eu sou o Alexandre,
secretária executiva aqui do Conselho Gestor do Fundo Soberano. Parabéns pela apresentação. Infelizmente, no momento que a senhora estava falando de energia, nós tivemos uma queda de energia aqui na fazenda. Eu consegui escutar em torno de um terço, quase a metade da sua apresentação, mas achei muito interessante a forma como a senhora abordou, envolvendo a questão das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho uma pergunta para a senhora, que é a seguinte: dentro de uma situação em que nos encontramos no Brasil, né, em que a demanda social é muito grande, e a falta de recursos públicos é uma realidade para muitos entes subnacionais, né, como a senhora vê a questão da formação do Fundo Soberano por entes subnacionais, e também em relação aos fundos que já existem? Pelo que a senhora mostrou, é muito importante que haja objetivos bem transparentes, né, e que envolvam principalmente as questões da ODS transmitidas pela ONU. Como a senhora vê também os fundos que têm apenas uma vertente de formação de poupança, coisas desse tipo, por favor. Qual a sugestão? Posso responder logo ao Alexandre ou... Sim? Alguém mais tem alguma questão? Porque eventualmente tem uma questão que é complementar, você responde de uma vez. Vai lá, Paulo. Então, eu queria começar pedindo para não me chamar de senhora, por favor, não precisa. Alexandre, obrigada pela sua palavra. Eu só não entendi de qual fundo você é. Você falou que é secretário de qual? Sim, do Fundo Soberano do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Tá. Então, com relação a essa questão da demanda versus falta de recursos, né? Como é que eu vejo a formação dos fundos soberanos? Eu vi desde o início, a primeira vez que eu ouvi falar de vocês, eu vi com muita alegria e com muita esperança, porque uma das questões que a gente veio apontando, como vocês bem sabem, o Rio de Janeiro, nosso estado e municípios foram os principais, e são até hoje, beneficiários dos recursos, e havia uma preocupação muito grande com o uso, a forma de aplicação desse recurso. Desperdício, que algumas vezes era, assim, até uma questão muito veiculada pela mídia, né, que também sempre traz, né, claro, que o que é mais gritante tem que ser um papel de denúncia, embora a gente saiba que também existem boas práticas, claro, mas a aplicação era uma preocupação muito grande, porque a legislação, e nós, inclusive eu trabalho no Tribunal de Contas, sou auditora de controle, muitas vezes, quando eu ia apresentar esses trabalhos que eu faço, essa pesquisa mais com caráter acadêmico, mas impossível dissociar do meu vínculo institucional, as pessoas me perguntavam, mas o tribunal não faz nada, o tribunal não controla. O tribunal só pode controlar aquilo que está previsto na lei, né? Era, né, uma visão da legalidade, graças a Deus isso também está evoluindo, e apesar disso, o tribunal também tinha uma preocupação de alertar, dizer, olha, o que a lei diz? Que não pode usar o recurso de royalties para pagar dívida, fora dívida com a União, e para pagar pessoal. Aí depois isso foi flexibilizado para permitir, né, algumas exceções. Então, o que a gente pode fazer com esse dinheiro? Pode direcionar para fundos, para capitalização da Previdência, né, são as alternativas que se colocavam. Então, a gente tem as vedações ao uso do royalties, mas é um recurso que chegou muito livre para os entes. Então, isso possibilitou investimentos, inclusive, assim, alguns levantamentos que a gente fez, dada a dificuldade de acesso a dados e informações, lá atrás, mostravam que os beneficiários de royalties e participações especiais eram os municípios que mais investiam, em comparação com outros, por exemplo, em urbanismo, e pouco que se investia em saneamento. Por quê? Porque os outros municípios que não recebem esse recurso, eles não têm, como você bem colocou, o recurso é muito escasso, o recurso público, para tantas demandas, como a gente viu a cargo dos municípios. Cada vez mais os municípios foram recebendo atribuições, muitas vezes sem o recurso correspondente. Então, acho que a formação dos fundos soberanos, ela veio num momento muito importante de assegurar a preservação desse recurso, de uma forma a não deixar esse
perder esse valor, né, sendo com uma preocupação muito grande que eu vejo, do que eu acompanho dos fundos, com a questão da aplicação responsável desse recurso, seguindo as melhores práticas, assim, me parece, e isso também é um debate que eu acho interessante, que eu gostaria de conhecer mais, seguindo a lógica dos fundos de previdência, né, como é que você deve aplicar esse recurso de uma maneira responsável, com menos risco, por um lado, e, por outro lado, dando uma oportunidade para que se escolha como se vai usar esse recurso. No momento, por exemplo, seja que o petróleo despenca o valor, ou que acabem as reservas, ou, como a gente já viu no passado. É um recurso altamente volátil e sujeito a flutuações, então, a dependência, a gente sempre destacou muito a preocupação com a dependência orçamentária. A gente chegou a ter municípios que 70% ou mais do orçamento vinha proveniente de royalties e participações especiais. Impossível controlar o uso desse recurso, impossível que o município não use ele para fazer coisas, né? Então, eu acho que essa formação, não sei se eu respondi, você perguntou também com relação ao fundo que só tem a poupança intergeracional como um objetivo. E isso eu coloquei lá no debate no ano passado que eu participei, que foi exatamente essa preocupação que eu fiz de entrar nos sites dos fundos municipais aqui do Rio para procurar se havia uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, né, o uso desse recurso para fomentar projetos, e eu vi que não, que assim, o pouco que eu consegui ver, eu destaco isso, tá? Eu sei que foi uma análise, mas eu fui sincera de dizer que foi uma análise inicial, embrionária, superficial, mas eu acho que esses fundos estavam muito focados na questão da formação da poupança. Eu sei que Niterói, por exemplo, durante a pandemia, usou esse recurso para gasto social, para financiamento de hospital de campanha, com grande relevância social. Eu acho que a ideia é essa, ter essa poupança para isso. Mas eu acho que o uso, por exemplo, que vocês no Espírito Santo fazem de uma parte desse recurso para o fomento de projetos, ele é muito importante e ele ter um potencial enorme aí, como a gente discutiu aqui. Então, acho que é uma ótima prática a ser observada, na minha opinião. Tá? Eu não sei se respondi. Com certeza, respondeu sim. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Já está um pouco adiantada a hora. Se ninguém tiver, posso perguntar uma coisa, Paula? Tentando explorar um pouco o seu chapéu de Tribunal de Contas, existe uma certa preocupação, que é completamente natural, de como que os órgãos de controle tendem a lidar com esses fundos, porque, obviamente, que são, né, inovações aí, financeiras associadas a um recurso que é extemporâneo, de compensação e etc. e tal, e que não necessariamente, mesmo dentro dos órgãos de controle, há uma compreensão plena do que aquele instrumento pode ser. Por sorte, o Tribunal de Contas do Estado tem uma pessoa que nem você, que acompanha, mas nem todas as instâncias, né, de tribunais tem pessoas que, enfim, que se aproximam do tema. Então, queria perguntar, assim, estrategicamente, né, qual que seria a melhor forma de aproximação com os tribunais de contas, de acompanhamento do que está sendo construído, do ponto de vista da regulamentação, como que você encara essa questão para que daqui a pouco não venha alguma judicialização em cima, né, dos fundos e pior, no CPF das pessoas, que pode gerar algum problema aí. Bem, bom, eu queria começar dizendo que eu não falo pelo Tribunal de Contas, né? Sou auditora de controle externo, na verdade, hoje em dia eu estou trabalhando na área de auditoria de políticas de educação, cultura, ciência e tecnologia e esporte, lazer, nessa secretaria que cuida, né, dessa questão da cidadania e tal. Então, a gente hoje está com um outro tipo de abordagem, que é um enfoque
por políticas públicas, que é bem interessante. Então, eu não falo pelo tribunal, não posso responder como é esse acompanhamento, mas o que eu posso dizer é que, assim, o que eu vejo? Então, quando eu estou falando dessas questões, daí minha preocupação em dizer que o que a gente vê como boas práticas, a gente, no caso eu, vejo como boas práticas, né, eu e a literatura, enfim, recomendações que podem ser feitas para os fundos. Eu acho que a primeira coisa, que é um aspecto que os tribunais de contas nunca podem negligenciar como órgãos de controle que são, é a questão da legalidade, né? Então, e isso aí, não só para poder ter o controle, como para dar transparência, é fundamental que os fundos tenham muito claro e muito transparente, que disponibilizem as suas resoluções, as suas legislações, as suas normas de atuação, com a previsão do uso desse recurso. Então, eu não posso gastar esse recurso, isso é recurso público, ele não pode ser gasto de uma forma que não está prevista na lei, ou que não está previsto, não tem previsão. Não, eu achei que era importante. Não, eu não posso achar. Cada um pode achar uma coisa. Essa norma, esse uso, ele tem que estar previsto, tem que estar disciplinado. Isso seria a primeira coisa. Eu acho que tem que seguir padrões, normas, etc. E também, mas, por outro lado, como você mesmo colocou, é uma inovação para os tribunais também. Então, acho que, assim, eu acho que ainda há um longo caminho pela frente, e esse caminho passa também pela divulgação das ações, pela divulgação do papel do Fundo Soberano, pela realização de seminários. Então, por isso que eu acho que o fórum de vocês, né, com as iniciativas que ele promove, ele permite, ele está servindo muito a esse propósito de mostrar cada vez mais, e é uma tendência no mundo, é uma tendência no Brasil. Então, eu acho que o acompanhamento, os tribunais de contas, eles demoram um pouco para reagir, porque as atribuições são imensas, né? Recursos também são escassos dentro do Tribunal de Contas para acompanhar pessoas qualificadas, são muitos temas, muitos assuntos, mas eu acho que, inevitavelmente, a gente, principalmente Espírito Santo, né, os tribunais dos estados que têm entes mais beneficiados com recursos, tem que ter essa capacitação e tem que começar a pensar e a dialogar, né? E eu espero que a gente possa avançar nisso, e que não haja judicialização, né? Mas o que eu vejo é seguir boas práticas e seguir a legislação, né? Procurar sempre de uma forma responsável. Por isso que, mais uma vez, eu acho que ter os dois objetivos juntos, manter uma parcela mais relevante do recurso, como poupança intergeracional aplicada com toda a segurança, é fundamental, mas uma parcela do recurso também ser usada não apenas em emergências, mas talvez para prevenir a ocorrência de emergências. Antes que aconteça um desabamento, antes que aconteça uma calamidade, eu posso usar isso para tentar. Daí a minha sugestão, né, e a minha escolha por essa opção da infraestrutura urbana, social, etc. Não, excelente. Muitíssimo obrigado. E por isso também que eu conversei até com o Júlio sobre isso, que era meu colega que eu tinha convidado para vir, perguntando que ele acompanha mais, se o tribunal tem feito alguma recomendação, se está com algum olhar específico, atual, sobre essa questão. E ele me disse que não, que do que ele tem visto ainda não tem nada específico, não tem nenhuma orientação do tribunal, né, a não ser as recomendações que são colocadas na prestação de contas, principalmente do governo do Estado, com relação ao uso de royalties, sem falar em fundo soberano. Tá? Não, então, ótimo. O tribunal ainda não tem um posicionamento oficial. Não, ótimo. Mas, assim, eu acho que, de qualquer forma, né, o fórum e os fundos, as aproximações, né, começa a circular a informação, né, os tribunais sabem da existência, sabem que está sendo feito de uma forma, né, séria e responsável. Então, eu acho que esse ganho... Eu tento provocar lá dentro, falo com as pessoas, divulgo, tenho chamado, vamos ver. Legal. Tá, não sei se alguém tem mais alguma questão, já são 11h10, pessoal. Se não tiver, agradecer muito mesmo a Paula, pedir se puder disponibilizar a apresentação para a gente passar para os fundos, enfim, a gente segue em contato, porque eu acho que é isso, né? Quanto mais pessoas
interessadas e que trazem uma abordagem importante, interessante sobre o assunto, melhor para os fundos soberanos brasileiros. Então, agradecer a todos também pela presença, todos e todas. A gente finaliza por aqui. Ô, Fernando, não sei se o Nicolas queria fazer uma pergunta. Nicolas, não vi, desculpa. Não, só queria despedir aqui e agradecer a todo mundo. Valeu. A Fernanda falou que a internet dela falhou também, então ela pediu desculpas por não estar até o final. A Carmen está de férias, né? Mas a gente segue em contato aí, Carmen, e aí para os fundos a gente... Carmen, desculpa, Paula. E aí para os fundos a gente tem já uma próxima reunião né, desse tipo agendada. Depois a Georgia vai comunicar a vocês sobre a data certinho. A gente, enfim, segue em contato com a nossa programação. Valeu, pessoal. Eu queria agradecer, então, dizer que espero ter, de alguma forma, contribuído aí com essas, né, um pouco com essa provocação, com essa pesquisa, não sei, e me coloco à disposição também para, né, continuar acompanhando aí, na medida do possível que vocês precisarem, tá bom? Que puder contribuir, obrigada pela atenção.